Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e o seu negócio. E hoje, empresário e empresária, estamos com uma convidada super especial para falar de um tema que eu tenho certeza que você se interessa. Tu gosta de ganhar dinheiro? Mais importante ainda do que ganhar dinheiro, você sabe gerenciar as suas finanças? Administrar bem aquilo que você recebe e fazer uma distribuição correta disso aí no seu negócio? Pois bem, hoje nós estamos aqui com a Débora Souza, planejadora financeira. Ela é especialista em negociação de dívidas e investimento. Ela ajuda pessoas que estão endividadas ou que perderam o controle da vida financeira a se organizarem para sair do sufoco com estratégia e construir patrimônio. Ela é coautora do livro Como Posso Te Ajudar e contribui com a produção de artigos para jornais e revistas de grande circulação como Valor Econômico, Época, Negócios, Planejar.org, o que reforça ainda mais o compromisso dela em levar conhecimento acessível para mais pessoas. Estou felicíssima e me sentindo extremamente honrada em recebê-la aqui. Débora, seja muito bem-vinda. Que bom ter você conosco neste episódio. Muito bom dia, obrigada aí pela recepção. É um prazer também poder contribuir, né, estar aqui com você, e dar um direcionamento, né? Falar diretamente com esse empresário, com essa empresária, no que pode ainda mais facilitar o dia a dia relativo a finanças e em relação também ao seu próprio negócio. Perfeito, Débora. Olha, só que para a gente poder começar a falar de finanças, primeiro, conta um pouquinho para nós quem é a Débora, como você chegou nesse lugar, sabe, de se tornar uma planejadora financeira, de auxiliar, né, empresários nesse processo de organização. Excelente ponto, viu, Lady? Olha só, a minha vida inteira eu trabalhei no ambiente corporativo, então são 18 anos de mercado financeiro, onde eu trabalhava exclusivamente na parte de investimentos, né? E foi a partir deste momento em que eu comecei a olhar um pouquinho mais qual era a relação do dinheiro com as pessoas. Então, a maioria dos clientes investiam, mas não conseguiam levar a estratégia até o final para que ela se consolidasse e entregasse o propósito, né? O retorno esperado pelo período dos investimentos. E eu fui estudar um pouquinho mais sobre isso. E eu me deparei com o planejamento financeiro. Então, hoje uma pessoa ela tem a disponibilidade do recurso, ela simplesmente informa, eu vou investir, mas não há um planejamento. Vou investir para quê? Por quê? O que que eu quero receber em termos financeiros com este recurso? E não ter a clareza de um plano a ser executado, ele não perdurava. Então, acabava resgatando o recurso, perdendo aí a oportunidade dos rendimentos. E eu fui estudar. E foi no planejamento financeiro que eu encontrei isso, né? Atualmente, hoje, a nossa população ela está altamente endividada. Isso é verdade. Então, Eu vi isso os índices esse ano, a situação está ex crítica, né? 80% da população é muito alto, né? E a maioria não estão mais conseguindo garantir o seu mínimo existencial por conta de endividamento. Então, eu fui estudar tudo isso, me encontrei numa certificação internacional que é o CFP, é um certificado de planejador financeiro. Ele é um selo de excelência e qualidade, onde você consegue destrinchar o planejamento financeiro de forma personalizada para atender a necessidade desse cliente, né, desse empresário, da pessoa que quer executar, que precisa desse direcionamento. Então, eu me encontrei, me apaixonei, eu saí do ambiente corporativo e falei, é isso aqui que eu preciso. Por quê? Eu encontrei o meu propósito. Eu sempre fui de direcionar, de ajudar, de ir além da demanda do cliente no ambiente corporativo. Então, hoje, eu não tenho amarrações, eu não tenho limitações, não há conflitos de interesse. Então, eu consigo atender o cliente olhando a necessidade dele e direcionando, é isso que você precisa, tanto para a parte de negociações de dívidas,
quanto para investimentos. Porque se você liga hoje numa instituição, olha, eu tenho um dinheiro para investir, o que eu devo fazer? Se você não fala claramente o seu objetivo, você pode não ter aquilo da forma como merece, né? Uma recomendação adequada ao seu perfil, prazo, objetivo. E nas negociações de dívidas, meus olhos brilharam. Por quê? Aqui, Lid, eu consigo recuperar o controle financeiro para essa pessoa. Eu consigo, e não é somente fazendo, né? A pessoa não contrata a Débora para fazer, ela contrata a Débora para te ajudar, te ensinar. Porque o mais importante não é você não ter dívidas, é você não voltar para elas. É você conseguir entender como você deve agir daqui para frente, o seu comportamento. Nossa, isso é poderoso, né? Porque Demais. assim, o sair não estou dizendo que seja fácil, Não, né? Não é sobre isso. não. Mas é muito comum que as pessoas. É como um processo de emagrecimento, às vezes. A gente vai lá, perde, elimina o que tem que eliminar. Daqui a pouco a gente começa de novo a engordar. E o Exato, endividamento, ele tem muito essa característica, né? total. Existe um padrão mental que acaba direcionando a pessoa para um novo momento de dívida, né. Exatamente. E quando eu começo os atendimentos, eu busco entender o comportamento, né? Você entrou nessa dívida e tá tudo bem, assim. Às vezes a própria situação que você estava te levou a essa decisão. Mas e agora? Como é que eu saio? E como é que eu não volto mais? Esse é o ponto principal. Dívida, o crédito em si, ele não é ruim. Para o empresário, então, ele é uma excelente forma de alavancagem do empreendimento. É impulsionador, né. Exatamente. Só que precisa ter cuidado, precisa saber avaliar contrato, precisa saber avaliar proposta e ter também a análise da viabilidade, porque contratar qualquer crédito é um custo alto, muito alto. Toda vez que um cliente me procura, fala, ah, eu estou precisando de crédito, me ajuda a analisar se esse é um bom crédito, eu já mensuro para ele. Vamos entender então como está a nossa taxa de juros. Se hoje a taxa de juros ela está em 14, 25, 14, 15, que seja, qualquer que seja o padrão da taxa de juros. A depender do crédito que você pega, você paga 2 a 3 vezes mais do que está o parâmetro de taxa de juros. Verdade. Então, existe formas de você analisar, né, uma qualidade de crédito que é viável para você e que não vai comprometer o seu empreendimento. Isso é importante, né? Vai te alavancar, vai impulsionar É e não importante, te mas tem que ser, retroceder. bem pensado para entender Sim, se realmente é uma boa oportunidade de fato, né. exato. E o problema é que a gente toma as decisões no Impulso. impulso, né? No emocional, no agora. Eu não sento, eu não vejo as pessoas sentarem, analisar. E tudo bem se você não souber analisar. A gente precisa aprender, né? Mas se eu não sei, onde eu encontro esse profissional, né? Como eu tenho acesso a essas pessoas que vão me dar um direcionamento? Então, isso é extremamente importante. E, infelizmente, não é dito na escola, na faculdade, a gente não tem aí é no dia a dia, Não é na faz vida não faz acontecendo, parte, né, da da nossa cultura. cultura a análise, né, dos Ainda números. não. Eu brinco muito, Débora, mas é verdade, de que os números eles não mentem, né. Não. Se a gente parar para olhar e analisar, a gente vai entender o que está acontecendo. Eu estava conversando com um cliente, ele chateado com a equipe de vendas, porque teve uma redução de vendas. Eu falei: "Tá, mas deixa eu entender melhor a questão. Como que está o seu tráfego pago? Você continua recebendo a mesma quantidade de leads no mesmo nível de qualidade? Como que está a taxa de conversão um a um da sua equipe de vendas? Ela continua mais ou menos no mesmo nível ou teve uma redução? É de parte da equipe? É total? O que que aconteceu?" E aí ele me retorna. Na verdade, teve uma redução de leads de 30%. Eu falei: "E aí a culpa é da equipe de vendas?" Exatamente. Os É, números não não mentem, lembro. né, não mentem. Então a gente precisa olhar com cuidado e realmente parar e pensar: "Espera aí, onde é que está a minha fonte de problema? Onde está o desafio? E Para o que eu preciso olhar?" assumir a nossa Você responsabilidade, falou né? Porque, como um exemplo, esse caso, se você reduziu 30%,
Então, você já deveria ter precificado que, no mínimo, suas vendas também reduzem a esse patamar, né? Ela vai acompanhar. É por isso que os indicadores falam muito. E hoje, um problema que tem, assim, é não encarar os números. Eu atendo alguns empresários que, quando a gente começa a conversar, se você começa a perguntar de indicadores, não foi feito, porque a grande maioria, não é generalizando, mas uma grande parcela da população da atividade empreendedora, como que chegou nesse nível de empreendedorismo? Eu sou muito boa ou muito bom no que eu faço e eu decidi tornar a minha atividade a minha própria remuneração. Vou ser dona do meu negócio, dona do meu nariz, né? Mas eu não executo um planejamento, eu não estudo o meu concorrente, o meu mercado, o meu nicho, as oportunidades. Eu ainda estou na cadeira de especialista, de analista, e quando você se torna empresário, você tem que Gestor, sair né? desta cadeira e se tornar o gestor do seu negócio. E aí, quando você vira a chave para se tornar o gestor, o impacto vem, né? Que aí você começa a pensar, o que que eu estou fazendo? Então, se você não virar essa chavinha, é justamente por isso que a gente vê que muitos empreendimentos morrem antes de 2, 3 anos, conforme a pesquisa do próprio Sebrae, né? Se quiçá chegar a 5 anos, né? Então, São isso poucos, né? são poucos. E são empreendimentos de alto potencial que você encontra a dor de alguém no mercado e você resolve aquele problema, mas se você não tem a gestão daquilo para que se consolide, para se estruturar, aquilo morre, né? E aí vem a frustração, vem outras situações que acabam te impedindo de evoluir. Você sabe que essa luta de levar o empresário para a cadeira de gestor é um desafio, seja qual for a sua área de atuação. Eu atuo muito com a parte estratégica, comercial e liderança. E mesmo neste lugar, você levar o empresário para a cadeira de gestor é um desafio. Eu imagino na sua área de É. finanças, mulher, não é fácil, né? Porque finanças também, assim, né, como essas áreas, é, é generalizado. Todo empreendimento precisa trabalhar a parte de finanças, sem ela não vai Não tem como, acontecer, né? né? Não vai acontecer. Outro item que você falou, liderança. Liderança é extremamente importante, porque se você não tem uma liderança que consegue colocar a tua equipe alinhado ao propósito, ao plano de negócio que você criou, é nadar e morrer na praia, né? Então, finanças, na grande maioria, quando eu começo a conversar, as pessoas falam: não, eu sei dominar as minhas finanças, tá tudo bem. Aí eu, vamos conversar, vamos entender. Não, tá tudo bem. Dali um tempo a pessoa procura, então, vamos rever aquela conversa, vamos entender como que você faria, o que que você tem para me ajudar, né? Mas assim, a resistência atrapalha. Porque quando, na grande maioria, às vezes também, o empresário, ele começou a ter a evolução do seu negócio e ele precisa de ajuda, mas ele não delega, né? E não delegar não vai te deixar evoluir na sua cadeira também. Aí não é passar o controle de 100%, porque você tem que estar no controle, o É negócio é teu. Mas delegar o que pode ser delegado te facilita e propulsiona a evolução. perfeito, perfeito. Débora, eu quero começar numa pergunta mais aprofundada aqui da nossa conversa, que é sobre essa questão da mistura, né? Ah, Do dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. É um pois é, desafio, né? totalmente. Então, esse acho que é o principal, e eu vejo como o maior erro que tem na estrutura de um empreendimento. Porque quando você mistura a conta PF com a conta PJ, você não tem clareza. Você só sai colocando dinheiro, tirando dinheiro sem saber exatamente o direcionamento. Então, você não consegue fazer com que o teu negócio prospere, com que ele tenha uma viabilidade, né? Com que você consiga tomar decisões corretamente. Então, é sempre importante. Eu trabalho com alguns microempreendedores que começaram na atividade e que ainda não se formalizaram, não tem ainda nem o CNPJ, mas já estão trabalhando, porque a vida está acontecendo e você tem que produzir renda, as contas, os boletos chegam, Com né? certeza. E aí, o que que eu tinha visto? Tava tudo numa conta só. E quando você começa a perguntar, a fazer umas perguntas um pouco mais de gestão de números, né, para avaliar a condição
daquele negócio, as pessoas já ficam travadas, não conseguem responder, né? Porque também não pararam para analisar isso. Ainda está lá na cadeira do analista, né? O analista sênior. Mas, frente a tudo isso, o que eu sempre direciono? Mesmo se você não tem ainda uma conta PJ, separe. Então, você tem uma conta pessoa física enquanto você não se formalizou, para que você trabalhe exclusivamente a parte da sua empresa. Porque é aí que você vai conseguir ver se você está evoluindo, se está evoluindo, o que que você tem de potencial, qual é a capacidade financeira que você tem realmente para progredir. E saber direcionar tudo isso, porque você tem aí o seu mínimo existencial na pessoa física. Então, como que o quanto essa pessoa jurídica vai te contribuir para essa pessoa física, né? Na distribuição dos seus recursos. E isso te traz muita clareza. Você consegue ter uma formação de um fluxo de caixa, avaliar o markup, né? Ou seja, o termômetro do lucro, se é que você está tendo lucro, né? Para conseguir conduzir melhor todos esses indicadores. E Débora, pensando nesse sentido, mesmo sendo um pequeno empreendedor, desde o começo ele tem que desenvolver essa mentalidade? É extremamente importante. Por quê? Ele, mesmo que, e esse é uma forma que é ignorada por você se diminuir. Ah, eu sou pequena, eu estou começando, então eu não preciso fazer isso agora, isso é para grandes empresas. Mas seu potencial, você hoje quer permanecer como pequeno? Você criou mesmo o negócio para ficar pequeno? Acho que pouco provável, né? Teu potencial te eleva, te capacita cada vez mais. Isso é importante até que você consiga chegar no objetivo e dar sempre continuidade. Então, é de pequeno que você começa. Porque começando pequeno, você cria rotina, você cria disciplina. E é através da rotina, da disciplina, alinhada ao propósito que você criou, que você desenvolveu no seu empreendimento, é que vai te dar essa sustentabilidade. Perfeito. E sem contar que essa mistura de personalidades juridicamente é um problema, né? Total, total, porque você não vai conseguir saber da onde, esse boleto hoje eu vou pagar, mas ele vai vir para a pessoa física, ele vai para a pessoa jurídica, por que que eu tenho que fazer esse pagamento, né? Outra forma, a gestão dos prazos médios de pagamento. Então, na parte de endividamento, eu tinha feito eu fiz recentemente também um atendimento onde a pessoa estava muito endividada, utilizando o limite de cheque especial, pagando caro, e não era o problema de entrada e saída de recurso, era os prazos. Então, o fluxo de caixa não estava casado. Ela recebia no dia 30, mas os boletos pagavam todos antes dessa data. Então, utilizava-se muito o cheque especial e aí ele acabava incorporando esse limite como uma renda. E o que piora ainda mais e te leva ao endividamento. Então, saber olhar os números é importante. Ah, eu não gosto. Tudo bem, você vai precisar de ajuda. Contrate alguém para que você faça essa análise de forma minuciosa, cuidadosa, para que você não se perca na frustração, no desânimo, em outras situações que possam até mesmo vir a fazer a realizar a falência do teu negócio. Perfeito. Débora, eu vou brincar com você. Ah, que delícia! Você falando assim, eu não gosto, tudo bem. Eu brinco que não tá tudo bem, não. Eu brinco com o empresário que tá comigo. Olha, essa não foi a minha pergunta, se você gosta ou não. Tem que fazer, né? É o famoso, é a imposição, né? O verbo na imposição. Existem coisas que, como empresários, e acredito que você vai entender o que eu estou querendo dizer, que assim, não é sobre gostar ou não gostar, é sobre o que Fazer. na posição de, na cadeira de, eu tenho que fazer. Precisa ser feito. E assim, quando eu digo tá tudo bem até a página 2. Se você não vai fazer, alguém tem que fazer. Perfeito, Então, você tem que contratar alguém que vá perfeito, conduzir isso para você. Porque perfeito. tem quem realmente não gosta. Eu não Sim, consigo, eu não entendo, eu não tenho facilidade. Ok, quem vai fazer? Não dá para tocar um negócio sem saber dos números. Então, o tudo bem é até a página 2, para que você consiga buscar uma forma de controlar tudo isso na ponta do lápis. perfeito, perfeito. E aí você já mencionou a questão dessa mistura quando acontece, o- a remuneração desse empresário, né?
Então, qual que seria essa forma correta para o empresário se pagar? Porque eu já vi muitas situações que o dinheiro começa a entrar no caixa e o empresário ele pensa: esse dinheiro é meu, né? Então eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma TV ultra mega blaster, eu quero trocar o meu aparelho celular, eu quero fazer uma viagem. E aí ele entende que o dinheiro que está no caixa é dele, se apropria daquele dinheiro e ele não avaliou, inclusive, os prazos médios de pagamento. E aí chegou o tempo de pagar o fornecedor. Chega a folha de E pagamento aí? e cadê esse dinheiro? Exatamente. Essa é uma situação muito recorrente. Acontece constantemente e inconscientemente, que é pior ainda, né? A falta de consciência financeira atrapalha tudo porque ela vem por uma decisão emocional. A melhor forma, primeiramente, é você determinar o seu prolabore. Então, vamos lá. Uma empresa não é um oba-oba. Ela precisa de regras, precisa ser estruturada, tem processos para que ela possa ter a progressão, como a gente está falando, né? Evoluir cada vez mais. Se eu simplesmente vou lá e me aproprio de tudo que entra, como fica o pagamento dessas contas? Então, o Prolabore é o primeiro ponto. Então, o Prolabore, ele é o salário, igual do CLT. A gente tem lá o nosso salário, quando você é CLT, a data está determinada, o valor está determinado. É aquilo. É respeitar o que você realmente destinou como prolabore, tá? Além disso, depois que você tem todos os pagamentos, né? Impostos, tributos, folha de pagamento, funcionário, tudo que você precisa pagar para deixar essa produção de forma ativa, existe a forma de um dividendo, que a gente vai tirar do lucro. Então, depois que eu fiz tudo isso, quanto que a empresa teve de lucro? Mas aí também não é o oba-oba, né? Não vou lá pegar todo aquele valor porque o lucro é meu. Se você desejar, assim pode ser feito, porque a decisão é do empreendedor, né? Do empresário. Mas você pode ter um grande risco, porque o lucro, ele precisa, de uma certa forma, ser reinvestido na tua empresa, para que ela consiga alavancar cada vez mais. Então, determinar um percentual. Então, tive lucro, 5% vai ser o meu bônus, uma forma complementar de eu conseguir me remunerar pela prestação de serviço. Porque o empresário, ele também é um prestador de serviço para essa empresa. E ele precisa ser remunerado. Então, seja qual for o valor que você vai determinar de prolabore e de bonificação, né, da parte de dividendos, se assim você for fazer distribuição, tudo isso precisa estar precificado no teu produto, na tua prestação de serviço, para que você não pague para trabalhar. E aqui é um ponto que pesa muito Muito. nas decisões financeiras, a precificação. Falar de precificação é sempre um desafio para o empresário Totalmente. entender o cálculo por trás disso e tudo que ele deve contemplar, né? Exatamente. Por quê? É através da precificação que eu consigo, de fato, avaliar se eu vou ter lucro ou vou ter prejuízo. Mas, primeiramente, qual é a tua política de precificação? Você precifica porque o seu concorrente faz desse valor. Ou você, e aí você, para ganhar, você vai lá e dá um descontinho de 5, 10%, sem saber se esse descontinho ele está de fato aderente à tua capacidade de prestação de serviço ou de venda de produtos. Então, decidir a precificação é extremamente importante. E aí, o mais básico que tem que constar na precificação é, inicialmente, os custos fixos, os variáveis. E aqui não pode deixar de ter o prolabore que você quer receber. E aí você já tem um ponto aqui, ó. Quanto maior o prolabore, Maior maior o vai ser a preço. sua precificação. E aí você vai conseguir, então, ganhar essa concorrência toda que você está querendo com essa política? Então, tem que sentar, estruturar, analisar, planejar, né, para que você consiga conduzir. E avaliar também, porque às vezes esse modelo que é muito utilizado de, meu concorrente está fazendo assim, eu vou tentar dar um descontinho, mas o que que o seu concorrente está oferecendo? Ele faz 100% do que você faz? Porque se ele faz 100% do que... Qual é o seu diferencial? Por que que hoje eu deveria contratar a tua prestação de serviço, o teu produto, se a base é a mesma do concorrente? Qual vai ser o seu diferencial? E esse diferencial
tem que estar precificado também, para que você consiga garantir aí uma precificação eficiente, Adequada, né? adequada. Eu já vi concorrentes numa região, vários quebrarem ou entrarem em crises financeiras ferrenhas, porque entraram numa guerra de preço. Exato. E aí fica naquela guerra, o que que isso faz? A guerra comercial. Gente, Isso só frustra, atrapalha os planos, não desenvolve a empresa, não desenvolve o próprio é, empresário, porque você ser empresário, você precisa se desenvolver também. Mentalidade, comportamento, entender, evoluir também na tua parte financeira, liderança. Então, você precisa, estar atento a tudo isso para conseguir progredir, né? E isso atrapalha totalmente. Decisões mal tomadas por impulso, por emocional, né? Eu vou pegar esse dinheiro aqui, é muito ruim. Quando você mencionou também, então o dinheiro está lá na conta, ele vai lá e pega todo aquele dinheiro. Me veio claro, assim, a questão da falta de controle financeiro também, né? Por que pegar 100% e não reinvestir? Não é essa a empresa que vai progredir, que vai te fazer prosperar, que vai te dar o lucro que você precisa, então você precisa investir, né? Não simplesmente utilizar tudo agora por uma questão emocional, porque a gente fala, você mencionou a palavra eu quero. Eu quero comprar um carro, o eu quero, você às vezes ainda consegue parar e pensar, eu quero, mas eu posso? Agora, e o eu posso, o eu mereço, é uma frase é extremamente perigosa. perigosíssima. Não porque eu quero, não porque eu mereço, É, não porque eu trabalhei demais. Pô, eu gente, tive um cuidado. atendimento onde um empresário falou assim, mas eu trabalho tanto, eu mereço, filho. A gente merece tudo. Não temos que frustrar os nossos sonhos, mas eu mereço, sim, eu mereço. Mas eu mereço agora? Eu estou pronto para isso? As condições me permitem isso? Caixa da sua empresa está saudável o suficiente para que essa decisão seja tomada no agora? É exatamente isso, Lid. É Exatamente muito isso. sobre essa questão, né? E aí muitas vezes o empresário ele quer satisfazer uma necessidade momentânea e não avalia o custo disso no médio e longo prazo. E quando eu falo de custo, eu não estou falando apenas do custo financeiro, porque quando a Emocional também. empresa entra numa crise, existe um custo emocional elevadíssimo. Exato. O emocional no empreendimento, ele é um gestor. Você pode chamar ele de gestor. E aí, como muitas empresas, que tipo de gestor você vai ter? Um gestor emocionalmente forte ou emocionalmente fraco? Porque se as suas emoções estão abaladas e você não consegue parar e raciocinar qual é o próximo passo, qual é a decisão que você vai tomar sobre essa empresa, você vai ter decisões ruins. Você vai tomar essas decisões e isso é muito custoso, é caro. Aí você vai entrar lá naquela fila dos 80% dos endividados, na grande certeza. E se o seu emocional ele está de forma estruturada, né? Então eu não deixo o meu emocional tomar base das decisões, eu consigo ter consciência do próximo passo, eu consigo ver horizontes diferentes. No início de um empreendimento, as pessoas começam a trabalhar para chegar no zero a zero. Então ela tem que saber também qual é o ponto de equilíbrio dela, que é um indicador que a gente sempre olha. Para você manter esse negócio, quanto você tem que produzir, seja de prestação de serviços, de produtos, para você ficar no zero a zero, para que isso se pague sozinho. Acima disso é onde você gera já o seu lucro, né? Que é o markup que eu estava mencionando. Acima disso, qual é o meu markup? Eu estou tendo lucro, eu estou tendo prejuízo, como? Porque se eu estou racionalmente pensando, eu começo a avaliar, se eu já cheguei no meu ponto de equilíbrio, qual é o próximo passo? Não adianta eu tomar as mesmas decisões, porque eu não vou sair do mesmo resultado, É isso né? mesmo. Eu preciso tomar decisões diferentes. E aí, na parte de estratégia, você bem sabe disso, né? Domina mais do que eu nessa parte de estratégia. Qual é a estratégia que eu vou adotar para passar para o próximo passo? Seja ela na parte comercial, né? Vendas é algo que precisa muito ser trabalhado.
Não é só sair vendendo a qualquer custo, a qualquer preço, é venda com propósito, é pós-venda, que é exatamente isso que vai fidelizar o teu cliente, né? Então, conseguir olhar esse horizonte. Na parte financeira, tá, não tenho caixa disponível e preciso do crédito? Tá bom, vamos avaliar. Qual é a proposta de crédito adequada para consistir tudo isso no que eu quero realizar, né? E no posicionamento, né? Hoje a gente está falando muito do digital. Desde a pandemia, a questão do digital explodiu, né? Verdade. Trouxe acessibilidade, facilidade. Então, hoje, aqui, a gente consegue atingir a nível mundial, né? Pessoas com o mesmo propósito, buscando orientações. Só que tipo de público que eu vou me posicionar, né? Para quem eu quero vender? Que dor que eu quero resolver? Qual é o problema que eu resolvo? O que que eu tiro dessa? O que que eu agrego, né? Com esse empreendimento? Então, tudo isso é extremamente importante. Com certeza, com certeza. Agora vamos supor uma situação, Débora, um empresário que está com a vida financeira de pernas pro ar. Tá uma bagunça financeiramente do ponto de vista pessoal e na empresa as coisas também não estão muito ordenadas. Quais os primeiros passos que esse empresário precisa dar para ele começar esse processo de organização financeira? O primeiro passo, que eu acho que é você assumir, né? Então, porque muitos estão nessa situação, mas vai entrar um recurso, não consegue, ou então não aceitam, né? Ah, vai entrar um recurso, então daqui a pouco vai resolver tudo, e de repente o recurso não entra, acontece alguma coisa, ou posterga. Então, assumir que é necessário parar tudo e olhar detalhadamente a situação financeira. Feito isso, é fazer exatamente uma análise de fluxo de caixa. O que que entra, o que que sai? Quando entra, quando sai? Qual é o saldo que fecha no dia? Empresário precisa, principalmente para quem está começando inicialmente, fazer um fluxo de caixa diário. É de olhar o extrato todo dia e ver o que entrou, o que saiu. Porque no nosso dia a dia, na correria, né, na vida acontecendo, a gente não lembra de tudo. Você não lembra da tarifa que debitou, que você deveria ter ligado lá no banco e cancelado? Você não lembra de um pequeno valor que, eu tomei um café e eu fui lá e eu usei o cartão da empresa? Então, essas coisas pequenas acabam atrapalhando a gestão. Então, o fluxo de caixa, ele é extremamente importante, né? A precificação que a gente mencionou, isso é um ponto que não dá para deixar de olhar, porque ela também vai ter uma relação direta com a questão da organização financeira, né? E ter a disciplina. A sustentabilidade nessa disciplina é importante. Sei que todo dia de manhã eu tenho que fazer meu fluxo de caixa, então eu vou destinar 1 hora, 30 minutos, seja qual for o prazo, mas eu vou fazer o meu fluxo de caixa. Finalizei isso, agora eu dou um próximo passo. Vou olhar a minha equipe de vendas. Vou olhar como que está o meu posicionamento na internet. Vou olhar os meus contratos. Contrato é uma coisa seríssima, viu? Verdade. Contrato, porque se você não cumpre o contrato da forma que está estabelecida, você tem aí risco jurídico grandiosíssimo que pode te quebrar, né? Tanto na pessoa física quanto na Com jurídica. certeza. Então, isso é uma forma de você conseguir se organizar, olhar, então ter clareza, rotina, a disciplina, para você conseguir, a partir do momento em que você realmente assume, eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer isso, vou buscar um profissional que faça, né, para que eu consiga ter clareza. E de preferência, um profissional que te ensine. Porque se você contrata apenas uma pessoa para terceirizar, você não vai ter o entendimento daquilo, né? Então, para quem já está evoluído, né, não precisa contratar para terceirizar porque quer focar o esforço em outras atividades, está tudo bem. Mas para quem está começando, precisa saber, até mesmo para fiscalizar no momento em que você for delegar essa função, se aquilo está sendo executado da forma como você quer. É fiscalização, Débora, e eu diria que assim, são informações estratégicas Total. para você tomar decisões a respeito do seu negócio. Exatamente. Então, ainda que não seja você no operacional executando, você vai precisar entender aquelas informações. A leitura de tudo aquilo.
Porque né? como que você toma uma decisão estratégica para o seu negócio, se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, se é o momento de fazer uma aquisição ou não, se é o momento de, trocar maquinário ou não, ou seja, qual for a decisão que precisa ser tomada. Como que você vai tomar uma decisão se você não conhece, não compreende os seus números, Números. não analisou os indicadores? É exatamente, é tiro no escuro. É literalmente isso. Esses indicadores, eles são uma bússola. Então, se a sua bússola está funcionando, ela vai te dar o norte. É para aqui que você tem que ir, é aqui que você tem que fazer, você vai ter a sua direção. Agora, se ela está quebrada, para quem não sabe o que quer, qualquer direção serve, porque não vai te levar a lugar nenhum. É isso Algo mesmo. próximo disso tem lá no Alice Alice no no País País das das Maravilhas, Maravilhas. né? Essa frase no empreendedorismo, ela é Clássica, clichê, né? né? Clássica. Então, isso é extremamente importante. E aí, por exemplo, eu não gosto, eu não quero, como é que você vai resolver esse problema, né? Na página 2, contratando uma pessoa, mas precisa entender, precisa ser uma pessoa mais resiliente para entender e aceitar, porque você tem que tomar as decisões. E no momento que você não conseguir terceirizar, não conseguir manter alguém fazendo isso para você, quem é que vai fazer? É você, o negócio é seu, né? Você é dono, você é gestor de tudo isso aqui. Tem um ditado que diz, não é o olho do dono que engorda o gado? Então, como que você está fazendo para engordar esse seu gado, né? Alimentando ele para que haja essa progressão. Isso é extremamente importante. Perfeito. E aí uma coisa que você mencionou, a questão da rotina e da disciplina, né? Eu brinco muito com os empresários que trabalham comigo, que assim, ó, reunião semanal entre sócios, depois num segundo momento pode passar a ser quinzenal, mas precisa estar na agenda, ser um compromisso e ser executado com regularidade. Exato. Não pode ser aquele tipo de compromisso assim: "Ah, hoje dá, vou fazer. Ah, não dá, não vou fazer. Tô cansado, tô indo embora". Precisa ser um compromisso, como você tem com o cliente, como você tem com colaborador, com parceiro, com Exato. fornecedor. É o seu negócio. E a questão da sociedade não cumprir com o que a sociedade foi estabelecida, rompe totalmente o contrato, né? Porque se você não está alinhado com os objetivos, o objetivo foi esse, e você não está executando da forma que precisa, em algum momento alguém vai quebrar essa ponta. Aí começa conflito, acaba tendo, Um é, quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. exato, decisões totalmente diferentes, e sociedade é que nem casamento. Com certeza. Aliás, né, o casamento vem exatamente disso. O contrato está assinado. Você assinou aquele regime de bens, você assinou aquele contrato de sociedade. A partir do momento em que eu tomo uma decisão, tenho um objetivo, e o meu sócio não está alinhado, não existe sociedade. Não tem sociedade com objetivos diferentes. A sociedade, ela tem um objetivo comum. Os dois entregarem esforços para que aquilo se consolide e que traga como objetivo o máximo de retorno para que possa progredir cada vez mais. E aí não dá para tratar isso sem rotina ou disciplina, né? Não dá. Precisa estar ali junto para essas reuniões estratégicas, para análise dos números, para observar o que está acontecendo e quais os próximos passos a serem dados, né? Exatamente. Atualmente, eu sou mentora na comunidade Apexia, né? Apexia Comunidade. Uhum. E lá é um local destinado para mulheres empreendedoras. E nós temos um conselho de gestão. Esse conselho, faça chuva, faça sol, independentemente da quantidade de pessoas que esteja presente, ele acontece. Você pode até, de repente tive um imprevisto, vou chegar atrasada, mas ele vai acontecer. Com ou sem você, ele vai acontecer, porque você leva esse compromisso adiante, né? Então, isso traz rotina, isso traz disciplina, você consegue avaliar números, estratégias, posicionamento de forma consistente para que aconteça da forma como você quer. Então, a gente tem esse olhar clínico, né, para cada empreendimento que está na comunidade das mulheres, para que elas consigam realizar. E isso não tem que acontecer só nas mulheres, né? Para o empresário também, né? Então, ter a disciplina vai fazer toda a diferença no seu compromisso com o teu contrato.
E aí, às vezes, a gente ouve assim: "Ah, mas tá tudo bem". Até a página 2, né. Acho que não chega nem na 2. Vamos olhar, nem chega na 2. Gente, não existe isso, tá tudo bem. Você precisa continuar observando o desempenho do negócio, você precisa observar os próximos passos. O mercado, ele é extremamente dinâmico, vira e mexe está acontecendo alguma coisa, agora toda essa crise com petróleo. Exatamente, né. O tá tudo bem é uma forma de você eu gosto de olhar ele por assim: "Tá tudo bem, desde que eu busque uma forma de suprir isso". Agora, tá tudo bem, vou deixar a vida me levar, não dá para Não tem você como, né. continuar, não vai conseguir evoluir isso nem no pessoal, menos ainda no empresarial. Não tem como prosseguir. Seguir a rotina é obrigatório, é necessário. A gente não faz só o que a gente quer, a gente faz o que precisa ser feito, né? Tem informações à disposição e também não adianta somente, Lídia, eu estou sabendo que eu preciso fazer isso, mas eu não faço. Aonde está a sua ação? O que que você vai fazer com essa informação que você recebe? Né? Você vai receber a informação, colocá-la debaixo do braço e vai continuar do jeito que está? Ou você, de fato, vai tomar uma atitude diferente? Vai buscar algo diferente, uma atitude que vá te elevar a um outro nível? Perfeito, perfeito. Tem que tomar decisões, né. A Tem que decisão. parar, analisar, tomar decisões. Débora, a gente tem falado sobre indicadores financeiros. Vou te fazer 2 perguntas de uma vez. Eita. Primeiro, defina para nossa audiência o que que são os indicadores financeiros, para trazer mais clareza para quem não tem muito contato com essa parte financeira. E ao mesmo tempo, quais são os principais indicadores que esse empresário, essa empresária precisa começar a ter contato para entender a saúde do seu negócio? O indicador financeiro, ele é a bússola que a gente estava falando, né? Ele é o item ou o número que eu preciso seguir para saber se eu estou chegando no meu objetivo, tá? Então, eu quero, seja na prestação de serviços ou na venda de produtos, o que que você tem de objetivo? Qual é a sua meta? Eu quero vender X produtos. O que que você está fazendo para chegar neste item? Aqui a gente já tem um indicador. Na parte financeira, o indicador financeiro, ele vai olhar os números da tua gestão. Então, um deles que a gente já falou, o fluxo de caixa. Como que está o teu fluxo de caixa? Você fecha o teu fluxo de caixa mais negativo, positivo? Qual é o controle de entrada e saída que você tem? Qual é a sazonalidade da renda que entra na tua empresa, né? Que você consegue gerar aí os recursos financeiros. O outro é o da precificação, que eu volto muito para o markup, né? Ou seja, ele é o termômetro. Então, do meu ponto de equilíbrio, né? Eu sei o quanto eu tenho que produzir para estar no 0 a 0. Do meu ponto de equilíbrio, o quanto eu estou produzindo de lucro, porque é através desse lucro que eu vou tomar as decisões dos próximos passos da minha empresa, tá? E além disso, a gente tem também um controle de, por exemplo, gestão de tempo. Ninguém fala muito de gestão de tempo, mas é extremamente importante. Quanto tempo você leva para executar as suas atividades? Para produzir o produto que você disponibiliza no mercado? Porque tudo isso precisa estar precificado no contexto todo para que você possa avaliar quanto vale o teu produto, a tua prestação de serviços. Então, são pontos que você vai designar de acordo com o teu negócio para você atingir. Eu cheguei naquele ponto, então meu fluxo de caixa, eu quero que ele feche todo dia positivo. Tá bom, ele fechou positivo. Sobrou dinheiro na conta. O que que você faz com esse dinheiro? Eu pego, eu utilizo, eu invisto. Tá, aonde eu vou investir? Né? Em que reserva que eu vou colocar? Qual é o ativo financeiro do mercado que eu vou colocar à disposição do meu caixa para que ele vá gerando rendimentos e acumulando valores para que eu tenha menos esforços, né? Quando eu for utilizar o recurso, eu faço apenas o complemento do que eu preciso. Então, esses indicadores, eles vão te dar essas estratégias, esse norte. Só que para você decidir, não é o mesmo indicador para mim, para você, porque os negócios são diferentes. Então, você primeiro tem que entender qual é a tua política. O que que teu negócio faz? O que que ele resolve?
né? O que que você precisa para manter no mínimo um ponto de equilíbrio no 0 a 0, vai, para você conseguir dar os próximos passos. Então, isso é extremamente importante. E se você não sabe, volto a reforçar, um profissional qualificado vai conseguir te dar esse direcionamento. Às vezes eu ouço assim: "Ah, não, eu vou montar uma planilha aqui". Acho que você também já Vou ouviu isso, comprar, né? tem tantas planilhas na internet, você compra mais de 15 mil planilhas na internet, aí baixa o download lá e fala, e agora, o que que eu faço? Você já ouviu isso, né? Já. As planilhas, elas te ajudam muito, são ferramentas incríveis que te ajudam a conduzir as suas decisões, principalmente as financeiras, pelas questões de fórmulas e tudo mais. Só que assim, a planilha, você consegue colocar o número que você quer. Né? Você pode, de repente, colocar, eu hoje estou com saldo positivo, entrou tal coisa, saiu tal coisa. Você consegue embutir e deixá-la bonitinha, porque você vai colocando as informações conforme você decide. No fluxo de caixa, se você passa exatamente para essa planilha uma análise mais detalhada do que entra, do que sai, você consegue começar a analisar. Você consegue ter uma situação mais clara sobre isso, tá? Para conseguir ter um melhor direcionamento. Para quem tem facilidade, né? Porque tem também quem não tem essa preferência, é buscar de alguma forma essas planilhas. A planilha do Excel ou um aplicativo de gestão financeira que você consiga ver tudo isso para tomar decisões. Só que não adianta só colocar, né? E o seu comportamento quanto a isso? Que é o que eu falei, a informação está aqui na sua planilha. O que que você faz com isso agora? Qual é o próximo passo? É a sua decisão. Mas é extremamente importante você ter ferramentas. Eu tenho um cliente que ele não faz planilha, não faz aplicativo, o caderno dele é lindo. Eu falo, nossa, eu vou tirar uma cópia desse caderno aí para colocar num quadro. Ele anota no caderno e tá tudo bem, porque ele faz esse controle. Então, quando você pergunta para ele, qual é o seu markup? Ah, meu menor markup é tanto. Ah, o meu fluxo de caixa fechou positivo, quantos dias do mês? Fechou negativo, quantos dias? E por que que fechou negativo? Então, não quer dizer somente sobre ferramentas de automoção, quer dizer sobre controles. O controle dele é eficiente no papel, no caderninho lá que a gente tem lá no fluxo de caixa. E ok, mas ele tem o controle. É lindo de ver. Esse é o Agora, ponto, né? é, Ter o é controle. ter o controle, saber o que está fazendo para tomar as decisões. E isso é extremamente importante. E muito interessante você trazer esse exemplo e associar isso ao comportamento, né? Porque não é só ter a planilha, ou que seja o seu caderno, que você faça esse controle na mão. É você ter o controle e agir a partir destas informações obtidas no seu controle. Exatamente. Qual é o comportamento que você tem com relação a isso? Né? Então, as suas decisões, a planilha, num percentual, planilha, caderno, seja qual for a forma de ferramenta que você utiliza, num percentual eu diria que seria 90-10. 90% é o seu comportamento, 10% são as ferramentas que você utiliza para fazer essa gestão. Quanto mais for a automação, menos tempo você leva, né? Então, para esse cliente, ele demora para fazer. Ele fica, às vezes, o dia todo para controlar, mas está tudo bem porque ele já acostumou. Agora, se eu passo tudo isso para uma planilha Excel, faço uma automação, né? É Então, mais é prático, né? prático, é rápido e toma menos tempo. Eu só preciso saber se aqueles números estão realmente corretos. Então, eu tenho que entender desse negócio, né? E no comportamento, se você não tem a disciplina que a gente falou, não tem esse hábito, você pode colocar o que for na planilha que não vai te ajudar, não vai resolver. É mais comportamental, é decisório, é o olhar clínico mesmo para tuas finanças conseguirem evoluir. Não estava combinado, Débora, mas para esse lado comportamental. É claro, existem mentorias, eu entendo tudo isso, mas você conseguiria trazer alguma sugestão de livro, livros que você acha interessante para esse empresário
desenvolver esta mentalidade, sabe, esse mindset Sim. em relação às finanças? O primeiro livro que eu vou indicar, os dois é do mesmo autor, Morgan House, ele, A Arte de Gastar Dinheiro. Eu estou lendo Esse eu não li. pela segunda vez. Eu estou lendo ele. É um livro que eu decidi comprar ele. Eu gosto muito do livro físico, né? Eu decidi comprar ele e eu já estou lendo pela segunda vez. E nessa segunda leitura, eu já estou vendo coisas diferentes do que eu vi na primeira. A arte de gastar dinheiro ela fala muito do comportamento, das suas decisões, né? Do risco que você tem, né? Do impacto que vai acontecer sobre as suas decisões financeiras. E nesse livro, o autor fala que nós somos libertadores de todo o conhecimento que nós temos, mas nós somos prisioneiros de tudo aquilo que não conhecemos. E é a realidade. Uau! Eu aplico essa estratégia desse livro nos meus atendimentos para dívidas, negociações, né? Então, para entender e para mostrar para o cliente de uma forma consistente o por que que ele está aqui endividado hoje. Eu estou endividado, porque quando você fala de um endividado, ele fala assim, eu estou endividado porque meu salário está baixo, minha renda caiu, mas ele não fala, ele não consegue perceber que foi por uma questão de comportamento, né? Ah, tudo bem, isso aconteceu, e o que foi que você fez para conseguir reaver tudo isso? Então, é um livro extremamente importante. E do mesmo autor, para que você destine o recurso, né, de forma consistente, à psicologia financeira. Ah, Os dois falam de comportamento. A psicologia financeira vai ser voltada mais para a parte de investimentos, né? legal. Agora, a arte de gastar é o primeiro ponto, porque eu recebi meu dinheiro hoje, seja da forma como foi. O que que eu vou fazer com esse dinheiro? Como é que eu vou administrar? A maioria gasta, né? Ah, eu vou comprar isso, eu mereço, eu quero, eu posso. E isso acaba te atrapalhando, mas você não está nem se pagando, né? Eu recebi meu Prolabore. O que eu faço com esse Prolabore? Eu vou pagar contas ou eu vou me pagar? O que que você vai se priorizar? Então, isso é extremamente viável dentro de uma análise financeira. Maravilhoso, amei as indicações, com certeza lerei os dois, os Maravilhosos. dois. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação àquele empresário que, assim, tá atolado de dívidas. Qual é o primeiro passo que ele tem que dar para ele começar a sair desse lugar? Isso é tanto para o empresário quanto a pessoa física também, o passo vai ser o mesmo, tá? Mas o primeiro ponto, você precisa listar todo tipo de dívida. A minha dívida, ela é com banco, com instituições financeiras, com familiares, com a agiota. A minha dívida, ela é a quem eu estou devendo? Quem foi o credor que me forneceu esse recurso e eu preciso pagar? Eu não consigo pagar agora. O que que eu vou fazer? Avaliar a minha capacidade de pagamento. Eu vou ter que assumir para todo mundo que eu estou devendo que saiu totalmente do controle e dar as prioridades, né? Então, olhando a minha capacidade de pagamento, ou seja, eu não posso ferir o meu mínimo existencial. Eu não posso me matar de trabalhar e só pagar conta e pagar empréstimos, financiamentos, seja quais foram, para conseguir honrar aquela dívida, mas prejudicar a minha qualidade de vida. Então, meu mínimo existencial ele tem que ser bem declarado. O que que é o mínimo existencial? Para que eu possa existir, eu pago água, luz, telefone, quanto que é tudo isso de custos? Né? Qual é o meu custo? Eu preciso trabalhar para chegar naquele ponto de equilíbrio zerado, tá? Então, esse é um ponto. E daqui para frente, com as minhas dívidas, eu vou rever os meus contratos para entender dentro das dívidas o que que tem maior risco. As pessoas falam muito sobre juros, né? O maior risco, hoje eu tenho uma dívida de 10, daqui a pouco um cartão de crédito ela chegou em 100 mil, Verdade. porque eu deixei de pagar e foi juros sobre juros. Mas qual é o risco que isso vai te trazer? Porque de repente você está priorizando uma dívida de altos juros, mas você tem um financiamento, né? O pagamento de um carro, de uma casa, que se você não pagar, você pode perder. Aí tem depredação do patrimônio. Então a gente vai elencar também o grau de risco que você tem das suas dívidas, para fazer exatamente um levantamento de prioridade.
Para quem eu vou pagar primeiro e qual é a proporção da minha capacidade de pagamento que eu vou pagar? Porque de repente eu tenho uma capacidade de pagamento X, mas eu tenho vários fornecedores para pagar. Desse X, quantos por cento vai para cada um? Para quem eu vou dar prioridade? É uma forma de estratégia que a gente executa e que tem muito êxito para concluir. Não é nunca deixar de pagar. Qualquer cliente que venha me procurar para negociação de dívidas, você nunca vai ouvir, deixa Deixa pra lá. caducar, porque não existe, né? O deixa caducar é uma forma, o caducar é o banco, a instituição perde o prazo para te executar judicialmente, mas a dívida existe até que realmente ela seja liquidada. Então, não cair no deixa caducar é extremamente viável para que você consiga melhorar ainda mais a sua evolução. Perfeito, perfeito. Quero te fazer mais uma Tá pergunta, bom. Débora. Para quem está do outro lado da balança, o dinheiro está sobrando. Onde ele pode começar a fazer os seus primeiros investimentos? O dinheiro está sobrando, ele precisa ser investido, porque senão você gasta. Não é, mulher? Você Ficou na gasta. conta dando sopa. Eita, vamos lá. O dinheiro sobrou. O que que eu preciso fazer? Como que está a minha gestão de investimentos, os meus ativos financeiros? Primeiro, você já tem a sua reserva de emergência travada? A reserva de emergência, ela vai te livrar dos imprevistos que possam acontecer. E como acontece imprevisto, né? Verdade. É vixe atrás de eita nos É imprevistos. isso mesmo. Então, determinar no mínimo, para quem tem uma renda previsível, por exemplo, uma pessoa CLT, de no mínimo 6 meses do total das despesas, não é da receita. Eu somo todas as minhas despesas, multiplico por 6 meses. Esse valor é o mínimo que eu tenho que ter de reserva de emergência, porque se alguma coisa acontecer, perdi o emprego, então é daqui que eu vou suprir o complemento da minha renda até tudo se restabelecer. Já para o empreendimento, não o empresário, né, o pequeno empreendedor, a gente coloca um destino um pouco maior, porque não tem uma previsibilidade de renda, né? É sazonal, costuma ser sazonal, até que você consiga gerar um caixa recorrente. Então, aqui a gente destina aproximadamente 12 meses das suas despesas. E aí as O despesas, ideal são 12 12. meses. Você pode ir de 6 a 12. Quanto maior for, melhor a previsibilidade, porque se acontece de você não ter uma renda naquele período, você consegue suprir. E aí aqui, eu costumo trabalhar não somente as despesas pessoais, mas as da empresa também. Então, quanto a minha empresa tem ela precisa para conseguir produzir, mesmo que eu esteja ausente num período de férias, por exemplo, e eu vou colocar tudo numa reserva de emergência. Enquanto essa reserva ela não está montada, eu não consigo evoluir para um próximo passo. Não é ideal, né? Porque a reserva de emergência ela precisa ter liquidez, segurança, né? Então, precisei, na hora eu vou utilizar. Já tenho tudo montado. Agora sim eu vou fazer progressão de renda. Qualquer recurso que venha a sobrar, que venha a ficar disponível, é colocar em ativos que vai buscar a inflação, que vai te dar uma estratégia mais alongada e que você mantenha, né, para o objetivo de médio e longo prazo. Porque se você aplica e você faz o resgate antecipado, você pode ter prejuízo até mesmo do principal, dependendo da estrutura, né? E pensar também em um ponto muito importante é na sua aposentadoria. O empreendedor As não pessoas pensa. costumam esquecer É, desse detalhe. então, por exemplo, o MEI paga lá o INSS, mas você vai manter só isso como respaldo social? É sim importante todo mundo estar vinculado ao INSS pelo risco social que a gente tem, mas ele não vai conseguir garantir para você a sua qualidade de vida. Então, de que forma você vai complementar? Através de um plano de previdência complementar e avaliar uma condição. Vou fazer por ações, vou fazer por títulos do Tesouro, e aí dependendo do perfil, né? Porque os investimentos não são iguais para todo perfil. Cada perfil de investidor tem uma forma certa de realizar a sua alocação. Perfeito. Débora, estamos chegando na reta final de mais um episódio.
E Passa antes de te rápido, né? muito rápido, eu queria fazer mais 1 milhão de perguntas, o tema é muito interessante. Antes de te passar a palavra final, eu quero apresentar aqui para nós as nossas patrocinadoras. Sim, no Movie Talks nós temos patrocinadoras. E nesse processo de patrocínio, nós temos a Paula, que trabalha com toda a parte de design, design gráfico, todas as artes do que está disponível nas redes sociais. Se você precisa, empresário, empresária, de alguém para desenvolver a sua comunicação visual, a Paula é a mulher perfeita para fazer esse trabalho para você. Também trabalhamos com a Crucial Coaching e Treinamento, a minha empresa de T&D, e nós estamos desenvolvendo treinamentos especificamente para a sua equipe de vendas e também para o seu time de liderança, já atualizados com a NR1 e todas as mudanças, Isso é né? importante. Previstas, tá aí, às portas. Dia 26 de maio, encerra o prazo sem punição, para que as empresas façam a sua adequação. Então, se você quer adequar o seu time de líderes, quer realmente deixar a sua empresa alinhada com tudo que a norma pede de atualização, estamos à sua disposição para fazer isso acontecer aí no seu negócio. E você, empresário que precisa se desenvolver enquanto empresário, assumir melhor essa cadeira de gestor, também estou à sua disposição para fazer esse trabalho contigo. Débora, quero agradecer demais a sua participação. Você entregou muito nesse episódio. Amei te conhecer, amei conhecer um pouco mais do seu trabalho. Acredite que em breve vamos conversar um pouquinho mais sobre planejamento financeiro Que e maravilha. investimentos. A ideia é avançar, né? Exato. Agora eu gostaria que você, Débora, deixasse as suas redes sociais, aonde a nossa audiência te encontra, para poder buscar os seus serviços. Aí você pode falar diretamente para sua câmera, fica à vontade. Perfeito. Atualmente, meu trabalho ele está focado também nessa parte digital, onde eu consigo atender mais pessoas. Então, no Instagram, o Instagram é a rede social que eu mais estou ativa e administro pessoalmente. Então, o meu arroba, ele é arroba Débora Souza CFP, né? Lá, além de tudo isso, eu também disponibilizo conteúdos, dicas, tanto de investimentos quanto de negociações de dívidas que possa te auxiliar. Me chama lá no direct, a gente agenda um contato, né, um bate-papo, para entender a sua situação e mostrar de acordo com o que você precisa a melhor forma, tá? Também estou, como eu havia dito aí, como mentora na Apexia Comunidade, onde a gente trabalha exatamente essa execução de conselho de gestão, né, para que você consiga alavancar cada vez mais a sua situação, né, o seu direcionamento e conduzir cada vez mais o seu negócio da forma como você deseja. Débora, mais uma vez, obrigada. Esse foi mais um episódio do Movie Talks, aqui, onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.